Olá, pessoal! Dando continuidade aos vídeos, agora eu vou falar sobre os aspectos de single player do jogo. Aqui, como vocês podem ver, a nave está sozinha no cenário e ela consegue se movimentar livremente por ela. Caso estiverem sentindo algum lag ou tipo que os frames não estão muito bons a passagem, isso pode ser um problema por causa do gravador que eu estou usando e o meu computador não tem muito poder de estar rodando o Android Studio, a gravação e algumas coisas ao mesmo tempo. E eu espero que me perdoem se isso incomodar. Então, como eu estava falando, aqui vão ser aspectos muito simples de um jogo, porque o foco foi mais em entender os conceitos assim de como é que funciona um jogo multiplayer, como é que funciona alguns aspectos multiplataforma, alguns aspectos do framework, tipo como ler sprites, como receber inputs, emitir eventos e por aí vai. Eu já vou mostrar bem aqui no código a partir dos elementos mais simples e assim, e com o passar dos vídeos eu vou avançando em alguns deles, como o aspecto de criar o servidor, ou de conectar outros jogadores e como o celular vai jogar junto com os outros jogadores e por aí vai. Então, o primeiro aspecto que eu vou mostrar vai ser a classe Starship. Starship ela é uma classe que todo jogador, ou seja, todo cliente, na hora que ele entrar no servidor, ele vai ser instanciada essa classe Starship. Essa classe Starship, na hora que ela é instanciada no construtor dela, ela vai receber uma texture. Eu já vou falar um pouquinho melhor dela. Em relação a essa texture, vai ser a imagem da nave, no caso. E por que, como vocês podem ver, por que essa classe está tão pequenininha assim? Tipo, onde é que está os inputs, onde é que está as checagens, validações, alguma coisa do tipo. Aqui não está sendo necessário porque quem está cuidando da parte de receber os inputs está sendo tanto essa parte, esse aspecto aqui de multiplayer demo, que ele está fazendo tipo o controle de enviar os eventos, como também nós vamos ter uma classe chamada controller. Já já também vou explicar melhor como ela funciona. Essa classe controller, ela que vai cuidar de receber os eventos dos inputs. Então, só voltando. Um aspecto simples bem aqui da texture, da Starship, melhor dizendo, é que ela vai estender a classe Sprite, que já está aberta aqui. E essa classe Sprite, ela vai estender Texture Region. Mas o que vai interessar a gente entender aqui é a beleza da programação em relação à estrutura de programação de objetos, que quando você herda uma classe, você não precisa se preocupar em repetir a estruturação dela em outro, por aqui, por exemplo, que é, digamos assim, o mais alto nível, que é o mais próximo assim, do desenvolvedor. No caso em relação a isso, eu não vou ter que me preocupar com esses aspectos em relação sobre as propriedades dos sprites, calcular os vértices, etc, fazer validação dos tipos de dados, porque isso tudo aqui já está feito. Ou seja, isso pode ser bom também, por exemplo, se você quiser criar, ou eu quiser criar um plugin ou uma API, para a pessoa só se preocupar em pegar e botar no jogo dela, fica muito mais fácil e produtivo, porque a pessoa já não vai precisar se preocupar com toda vez que ela for criar um jogo com esses detalhes. Ela cria essa classe você herda ela e aplica aqui. O jogo ele mesmo sendo multiplataforma, ele tem o libgdx, você pega um arquivozinho que ele já ambienta, você escreve umas coisas lá no arquivo executável e ele já ambienta o workspace do Android Studio para você. No caso, ele vai, por exemplo, vai ter várias pastas por exemplo, eu quero um jogo multiplataforma, Android, desktop e HTML. Ele vai criar essas pastas para você, mas você só vai ter que se preocupar basicamente em mexer na pasta core, porque a core é onde ela vai existir o jogo de verdade, digamos assim. Então, o jogo, digamos assim, a classe principal do jogo vai ser o próprio nome do jogo. Aqui por conveniência, o nome do projeto é Multiplayer Demo. E esse Multiplayer Demo ele vai ter algumas propriedades, alguns atributos, melhor dizendo, mas o que também vai interessar mostrar para vocês agora a respeito de aspectos de PO. Como aqui também a gente pode ver,
A classe multiplayer demo, que é a do core, ela obrigatoriamente ela vai ter que estender a classe application adapter, por causa que e essa classe application adapter é uma classe abstrata, é onde o que eu queria falar. Nessa classe, ela vai ter que estender isso porque vai ser tipo um contrato, ou vai ser tipo uma obrigatoriedade que toda pessoa que for criar um jogo usando o framework libgdx, ele vai ter que se preocupar em implementar esses métodos aqui. E aí, por sua vez, vai ter o application listener, que vai ter essencialmente os mesmos métodos, mas que vai ter algumas coisinhas explicadas, ele vai estender, ele vai implementar, melhor dizendo, essa classe abstrata vai implementar a application listening, que é uma interface. Então a gente já pode ver facilmente algumas coisas que foram discutidas na disciplina de PO deste semestre. Então, voltando para a parte do Application Adapter. O Application Adapter ele vai ter alguns elementos, por exemplo, vai ter o elemento render, para quem pegou criação de jogos de maneira, digamos assim, mais crua, sabe que é importante no loop principal ter sempre a atualização dos objetos que aparecem na tela, ou seja, cada loop, digamos assim, a cada volta que o loop principal dá, ele vai ver onde os elementos estão, vai apagar o que tem que ser apagado e vai desenhar o que tem que ser desenhado. Pra gente, o bonito também de não ter que se preocupar em reinventar a roda, porque a gente vai ter que se preocupar em procurar alguns elementos e colocar neste render que eu já vou mostrar para vocês. E aqui são outros aspectos em relação a essa classe abstrata. Então, voltando para cá, eu não vou explicar tudo tintim por tintim neste primeiro vídeo, porque eu só quero mostrar para vocês o que foi feito, o que foi necessário só para fazer aquela primeira demonstração para vocês. Então, o jogo ele vai rodar tipo em um aspecto, aqui digamos, ele pode dizer os frames, que é o update time, que aqui, como pode ver, é de 60 frames por segundo. Aqui vai ter o time, que vai ser bit controle. Aqui, este atributo, sprite batch, digamos que esse sprite batch é como se fosse o que vai, ele é o que controla o que aparece na tela do jogo. Lembra que eu falei do render aqui mais cedo no Application Adapter? Então, esse render, bem aqui no render, a gente pode ver alguns aspectos do jogo, que eu vou tentar não aprofundar muito nesses detalhes, porque afinal o propósito do vídeo não é ser um tutorial sobre o libgdx ou como criar jogos, assim, só trazer aspectos de PO. Mas só para mostrar que no render é aqui onde a gente vai se preocupar com a parte de desenhar as coisas do jogo. Por exemplo, aqui vai ter o background, que é aquele campo estrelado, o background no começo ele é um texture. E esse texture, quando a gente meio que instancia, quando chama o jogo, ele chama esse create. Esse create a gente pode pensar de maneira rudimentar como se fosse um construtor. É basicamente isso aqui, toda vez que o jogo for instanciado, iniciado, ele vai fazer essa coisa. Aí, como podem ver, a nave do jogador, que foi aqui que a gente viu, ele vai carregar a textura, que é essa Playship 2 que está lá nos assets do jogo. Além do background, e aqui vai ser os aspectos de multiplayer, que também vai ser explicado na frente, mas aqui embaixo ó, ele vai instanciar a câmera, e uma câmera ela existe dentro de um game post, que é um aspecto de viewport também que não dá para ser muito aprofundado nestes vídeos. Então, e aqui também vai ser instanciado o controller, que o controller é que ele vai ficar responsável por receber os inputs do jogador. E aqui, como é um jogo multiplataforma, no caso a gente vai ter que também verificar em qual plataforma ele está sendo rodado. Aqui no caso só foi feito entre o computador e o Android. Aqui embaixo, como vocês podem ver, vai ter a função Handle Input. Esse Handle Input ele é o que vai verificar os movimentos do jogador que foram feitos em relação aos inputs que recebeu. Aqui, ó, vocês podem ver pelo controller, ele verifica se o botão esquerdo foi pressionado. Caso ele for pressionado, ele vai mudar a posição do jogador para essa posição atual. Lembra que eu tinha falado que a beleza de programação objeto é que você não precisa se preocupar com tantos detalhes a respeito, por exemplo, botar a localização do objeto na tela, etc. Por quê?
Porque aqui quando ele herdou de sprite, esse sprite ele vai ter, por exemplo, o valor X, o X dele dentro do jogo. E no caso, a única coisa que eu preciso preocupar é chamar esse get X e o get Y e sempre atualizar eles a respeito do jogo. Que isso daqui também vai ser, a gente já vai mostrar também como manda para o servidor, aqui mais embaixo. E para este primeiro vídeo, eu acredito que já foram informações boas o suficiente para tratar um pouquinho de como é a estruturação do jogo, só ressaltando, é um jogo simples de fato. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, que no próximo vídeo já vou mostrar mais os aspectos de multiplayer e, por fim, mostrar como também foi criado o servidor e essas outras coisas. Então, obrigado pela paciência e pela atenção. Até mais.